E aí, meus queridos, estamos de volta, eu sei! Esta aula é aquela aula para meus queridos estudantes que ficaram de recuperação. Então a gente vai fazer aqui, galerinha, uma aula de revisão de recuperação da unidade 1. É a nossa aula 21.1. Então olha só, galera, pega o material de vocês, nós vamos aí passo a passo as aulas que já estavam programadas para essa aula de revisão geral para a recuperação da unidade 1. Entre as atividades, quer dizer, entre os assuntos abordados, nós temos aí umas atividades, uns exercícios de fixação para auxiliar vocês que daqui a pouco vão realizar aí a avaliação de recuperação, tá bom? O diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, olha só, meus queridos, aula 21.1. Na aula 21.1, revisão de recuperação da unidade 1. Nessa revisão, nós vamos falar sobre o que estuda, aquela aula introdutória, o que é NBAZ, pecuária em Rondônia, manejo e criação de frangos de granja e corte. Vamos também falar sobre criação de galinha caipira. Esse é o assunto que será abordado para quem ficou de recuperação, referente ao que foi abordado na unidade 1. Na primeira aula aí, professor, então o que estuda a NBAZ? O que é a NBAZ? Aí nós temos aí, ó, os conceitos, né? O que estuda a NBAZ, agroecologia, zootecnia, preservação e conservação. Isso foi a aula aí, gente, a aula 1.1. Para mim, meu diretor, simples, meus queridos. NBAZ, noções básicas de agroecologia e zootecnia. Olha só, NBAZ, ela estuda o processo de criação e o processo de plantação, porque cria planta, quem cria planta. Só que no primeiro ano, nós vamos falar sobre os processos de criação que a gente chama de pecuária. Aí a gente desmistifica. Pecuária não é só quem cria gado. Pecuária é quem cria bovinocultura. Dentro da pecuária tem bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, ovinocultura, suinocultura, piscicultura, avicultura, que aí tem de corte, tem de postura. Então, tem avicultura, né? Suinocultura, cunicultura, cotonicultura, que é a criação de codorna, estruticultura, que é a criação de... Deu branco agora. Estruticultura, que é a criação de... Qual é o nome daquela ave enorme, meu diretor? Avestruz! Avestruz! Nossa, me deu um branco. Então... Gente, o que é pecuária? Pecuária é a criação de animais. Então, nós vamos falar. No primeiro ano, nós falamos sobre os manejos, que são atividades de alimentação, atividades de reprodução, limpeza, higiene, vacinação para essas criações. E também falamos sobre a estrutura, os galpões utilizados, aonde você vai colocar esse animal para realizar o processo de criação. Isso no primeiro ano. No segundo ano, falamos sobre plantações, lembra? Isso aqui é a aula sobre o que é NBAZ. Nós estamos no primeiro ano, mas lá no segundo ano, a NBAZ trata das grandes culturas. Agricultura, fruticultura, formação de pomar, tudo que mexe com vegetal é agricultura. Então, agropecuária são atividades que envolvem criação e plantações, é agropecuária. E zootecnia, está aqui, é a forma com a qual você vai dar condições dentro de um ambiente para que não ocorra prejuízo tanto para a fauna e a flora. Lembra de uma coisa? Quando nós estamos aí no nosso sítio, na nossa fazendinha, você está inserido dentro de um ecossistema. Tanto para quem vai fazer atividade de criação, que é a pecuária, e atividade de agricultura, que é a produção de soja, feijão, sorgo, sabe? Até olericultura, tudo isso sem agredir o ambiente. É isso que estuda a NBAZ. E aí, professor, mas o senhor esqueceu aí de falar sobre a
o terceiro ano. No terceiro ano é uma forma de integração da pecuária, lavoura e floresta, tá bom? É essa parte de sustentabilidade dentro do processo de criação e processo de produção vegetal, tá bom? E aí nós vimos nessa aula sobre toda essa introdução do que estuda em NBAZ. Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Então, aqui, galerinha, só para firmar o que nós falamos aí, ó, a zootecnia, que faltou esclarecer direitinho, ela se preocupa, foi colocado gado aí na aula, mas independente da criação. O que a zootecnia se preocupa, professor? Com o processo de reprodução, melhorar a qualidade genética e também a alimentação desses animais. Então, para essa primeira aula aí, nós vamos fazer, então, uma hora de recuperar aí uma questão de fixação. Olha aí, ó. Questão de número 1. A zootecnia é a ciência que visa aproveitar as potencialidades dos animais domésticos, com a finalidade de explorá-los racionalmente, como fonte de alimento e outras finalidades junto aos seres humanos. Que fatores são imprescindíveis para que o aumento da qualidade da produção desse animal? Aí, ó, reprodução, melhoramento genético e alimentação. Qual o próximo item, professor? Pecuária. E na pecuária, pessoal, lá na aula 5.1, nós falamos sobre as modalidades. E aí, quais são essas modalidades? Nós temos a pecuária, que é para produção de carne, leite e ovos, modalidade da pecuária extensiva, intensiva, e tem a pecuária e ambiente. Pra cá, diretor. Lembrando, gente, quando a gente fala de pecuária, vamos lá, não é gado, só gado. Por exemplo, tem uma pecuária chamada avicultura. E a avicultura, ela tem duas formas. Corte, que é produção de carne. Ou ela vai ter postura, que é produção de ovo. Mas existe também a pecuária, que é a atividade avícola mista, que é tanto carne quanto ovo. Tá bom? Claro que nós estamos mais habituados a falar pecuária é criação de gado para leite e corte, tudo bem? Tanto criação de... Tá bom? Porco, gado, galinha, codorna, avestruz, coelho, jacaré. Existem modalidades. Nós falamos da modalidade extensiva, da modalidade intensiva, e não está aí não, mas esqueceram aí, mas vamos colocar a semi-intensiva. Professor, qual delas eu vou colocar? Lembra, quando a gente falou do ambiente? Realizar o levantamento da sua propriedade sobre a estrutura que você já tem, qual a criação que você quer implantar, e saber qual é o potencial, se é melhor você iniciar com extensivo, intensivo ou semi-intensivo. Esse levantamento da característica da sua propriedade em definir a modalidade é de suma importância. Porque, só um exemplo, intensivo, o animal fica preso. Você tem que fornecer o alimento, fornecer água, fornecer a higienização. E aí você tem mão de obra. E esse fornecimento, você vai produzir a ração? Você então vai produzir a silagem? Você vai produzir mecanismo para que ocorra então, o processo de desenvolvimento desse animal? Ou extensivo? Aí isso depende do levantamento da estrutura da sua propriedade. Tá bom? Então, nessa aula, nós estamos falando sobre pecuária, modalidades e qual o produto. Lembra uma coisa? Faltou falar que dentro desse produto aí, ó, produção da pecuária, que só é carne, leite e ovos, tem os insumos. Como assim, professor? Insumos, avicultura. Qual é o insumo da avicultura? A cama do aviário, onde tem os dejetos que você pode fazer adubo. O insumo da suinocultura, o esterco do suíno, biodigestor. Ou então o esterco
da avicultura, você utiliza... Não, da caprinocultura, você pode melhorar a qualidade da água onde você cria peixe, para fazer com que ocorra a produção de fitoplânctons ou plânctons para a alimentação dos peixes. Isso são insumos, tá bom? Então, para a gente fixar aí essa questão que foi abordada na aula, vamos aqui para uma atividade de recuperação. Aumenta a tela, meu diretor. Olha a questão 2 dessa aula. A agropecuária é utilizada... A agropecuária é utilizadora de recursos naturais tais como o solo, a água. Com o seu avanço e o desenvolvimento intenso sobre ecossistemas nativos, gera-se impactos ambientais e muitas preocupações. Quais são os principais impactos causados pela prática da pecuária? A erosão. Forma devido aos trios, trincheiras, pastagem de gados, compactação. Pessoal, essa questão aí é quando nós falamos sobre produção de búfalo. Mas não é que ele causa, assim, ele causa. Quando você não sabe o sistema de criação. Então, só para ressaltar a importância do conhecimento. Muitos falam sobre o processo de emissão de gases. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre isso direitinho, tá bom? E a aula 14, professor, criação e manejo de frango. Nós falamos sobre as marcas, as vantagens, sistema de criação, alimentação e manejo sanitário. Lá, então, nós temos aí, ó, manejo de produção de aves. Ele pode ser de 3 formas: postura, corte e dupla petidão. Então, o processo de criação de aves é denominado de avicultura. Avicultura é quando o processo de criação das aves. Só que as aves, pessoal, elas são denominadas como avicultura. Para o processo de produção, nós temos 3 sistemas: sistema extensivo, sistema intensivo e sistema semi-intensivo. Cada sistema desse vem de acordo com a caracterização do local de criação, tá bom? Vamos ver qual foi a atividade que deixaram para nós. Então, é a terceira atividade. Eita, vamos lá. Referente ao manejo, durante o processo de criação das aves, podemos dividir o processo em 3 fases. Processo em que, durante a transferência, deve ser realizada a seleção e padronização das aves, agrupando as frangas pela conformação do peso corporal e maturidade sexual. Esta fase refere ao quê, pessoal? Procriação, recria, produção, ovulação, cria ou inicial. Produção. Toda fase de amadurecimento se denomina-se produção. É aquela da qual você vai dividir o animal... Você vai direcionar o animal para corte ou vai direcionar o animal para postura. E para finalizar essa nossa revisão para a realização da prova, nós temos nosso último item aí, que é criação de galinha caipira, que é totalmente diferente do sistema de criação de ave de corte e postura. As galinhas caipiras, elas são rústicas. Então, o sistema de criação é intensivo ou semi-intensivo. E a postura é totalmente diferente em relação aos galpões, denominados de aviário. Aqui, em relação às Roxers e as galinhas poedeiras, nós temos aí a Rhodia, Carijó e Lumber Rose, que são essa galinha com o pescoço pelado. Essas raças, elas têm um ganho de peso. Claro que é uma carne não é tão tenra, mas são animais que estão dentro de um sistema de confinamento, semi-confinado ou confinado. Não é igual às granjas, os grandes aviários. Por quê, professor? O sistema poedeiro é junto com o sistema semi-confinamento. Tá vendo aqui? Ó, volta. Aqui, ó,
Se for uma granja de poedeiras, ou é só poedeira ou é só corte. Aqui ela é mista, semi-confinado. É aqui onde elas vão fazer o processo de pôr ovos e, ao mesmo tempo, elas estão confinadas para engorda. Então, na grande maioria, o índice de planejamento para a estrutura de um aviário para a galinha caipira, ela está desenvolvida somente para o processo não só de produção de ovos, mas também para o confinamento. O semi-confinado, que nós estamos vendo aqui, ó, elas têm o galpão. Então, são momentos intermitentes que elas vão ficar em processos de engorda e em processos de postura. Vamos para a última atividade? Atividade 4. O sistema alternativo de criação de galinha caipira preconiza a construção das instalações simples e funcionais. Perfeito, verdade. Aqui, ó, vamos marcar aqui, ó. Sim. Aqui e aqui. Simples e funcionais. O principal objetivo dessa instalação é fornecer um ambiente higiênico e protegido, que não permita a entrada de predadores. Antes de realizarmos a instalação de um aviário, que critério devemos levar em consideração para a criação de galinhas caipiras? Resposta. Primeiro critério, um tipo de produção, ou seja, se as aves, né, se os animais serão para corte ou postura. É um dos critérios. Por que isso, professor? Porque a estrutura do galpão é diferente. Se você for criar para corte, a estrutura é um, a arquitetura do galpão é um, para postura é outro. E isso falando de aptidão, corte, aptidão, postura. Se você estiver falando de dupla aptidão, o investimento é maior. Segundo, local e região de criação e verificar a adaptabilidade das aves para a região. E para mim, diretor, esse segundo item aqui que nós estamos mostrando para vocês, esse segundo item aqui é importante. O aviário, pessoal, ele tem que estar num local alto, ventilado, tem que tomar muito cuidado. E tomar cuidado pela inclinação, tá bom? Por causa dos resíduos. Então, verificar a região e a posição do galpão, que tem que ficar de leste a oeste, a posição do galpão, para evitar o que, professor? Que ocorra incidência solar, produza gases, porque o galpão ele é fechado à noite e pode provocar a morte desses animais por sufocamento, tá bom? Aumenta a tela aí, meu diretor, rapidinho. E o último, a escolha da linhagem. Que é isso, professor? A escolha da linhagem, pessoal, é sempre lembrar assim, qual a raça que você vai, se a aptidão é carne, verificar a palatabilidade. Tem pessoas que gostam de galinha caipira, tem pessoas que a Ródia, a Roxas, todas conhecidas como galinha de gelo. Né? Na cidade a gente fala assim, qual é aquela raça que está lá no supermercado? É galinha de gelo. Não, é a Ródia, a Roxas. Agora, galinha caipira tem um certo mercado para isso, então a escolha do mercado é essencial, tá bom? Para mim, diretor, meus queridos, finalizando então aqui essa revisão para a recuperação, agora vocês vão fazer a avaliação, respirem, fiquem tranquilos, na atividade vai ser somente abordada agora com vocês essas aulas que nós fizemos essa revisão, tá bom? E outra coisa, galerinha, sempre lembrando aí, tá bom? Assim que tiver qualquer coisa, é só mandar para nós. Esse momento agora da avaliação de recuperação vai auxiliar vocês a verificar os principais pontos que possam ter ficado nas avaliações anteriores, tá bom? Então, a todos, uma boa avaliação. Até a próxima.